Exatamente. Quem perde tempo, quem faz um de todo jeito a gente é abençoado. Tanto faz para ouvir, como falar, como pregar, como isso falou, né? Somos abençoados. Desde que passou da porta para dentro, já estamos abençoados, amém? Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande nesta noite poder compartilhar. Quero ser breve, quero ser rápido. Hoje é domingo, né? Amanhã é dia de trabalho. Mas nesse momento aqui a gente tem que esquecer tudo, né? E dar o de melhor para Deus nesta noite. Hoje é culto de ceia. Então eu gostaria de poder exaurir alguma particularidade que eu estava aqui, alguma minúcia da palavra de Deus, que eu fui ler e ver que hoje em todas as igrejas, muitas igrejas, a ceia tem sido olhada como simplesmente uma cerimônia qualquer. Mas nós temos que dar mais atenção, porque isso não é apenas uma cerimônia, né? Não é apenas uma Eucaristia. Eucaristia não é a palavra católica, é a graça de Deus. Mas é muito mais do que isso. E a gente tem vindo ceiar para a igreja, e muitas vezes a gente diz, chega, né, come o pão, toma o vinho, e diz, uau, glória a Deus, estou salvo. No outro mês, do mesmo jeito. Mas é muito mais importante nós refletirmos em cada palavra e qual o significado da ceia do Senhor para nós. Então nós vamos abrir nossa Bíblia nesta noite quero dizer, todas as igrejas leem essa parte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, né? Nós vamos ler alguns versículos e poder explanar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome. Maravilhosa palavra aí com o pastor. Eu também vim em busca desse óleo, pastor. Né? A gente para, a gente fica enferrujado às vezes, um pouco. Mas o óleo, ele servia para muitas coisas, servia para mover as máquinas também, né? Quem achou, diga amém. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Amém. Levante a mão para cima, querido, em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo mais três, eu vejo mais pessoas, né? E glória a Deus, que maravilha. Passo a passo, aleluia, Deus está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha como nós ainda nem percebemos, mas Deus trabalha, glória a Deus. Aleluia. E o meu sotaque é assembleiano, irmão, em nome de Jesus. Né? Tem vezes que eu grito, tem vezes que eu não grito, tem vezes que eu ensino, tem vezes que eu prego. O pouquinho que eu aprendi nesses anos todos, né? Até Jesus me levar. Né?
Enquanto eu estou aqui, o meu maior prazer é a palavra de Deus. Diga comigo, Senhor meu Deus, fala comigo através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pai, abençoa teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor dos exércitos, teu anjo e a sua esposa, na frente desta obra, todos os obreiros, todas as pessoas que têm contribuído, todas as pessoas que têm trabalhado, ó Deus, na tua seara, meu Pai, em nome de Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Abençoa, derramando a tua graça, a tua presença, teu Espírito, em cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Queridos, eu fui examinar essas palavras, diz assim, porque eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor também, vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, porque eu recebi do Senhor. Aí tem pessoas que dizem assim, mas Paulo não pode falar isso, porque isso ele está copiando do livro da escrita que foi escrito no Evangelho. Mas se nós formos procurar a conhecer as epístolas paulinas, queridos, elas foram escritas primeiro do que os Evangelhos. Então, os Evangelhos foram escritos 30 anos depois, e foi escritas as cartas paulinas. Portanto, o apóstolo Paulo, ele recebeu diretamente de Deus. O próprio Jesus, ele revelou para Paulo sobre a ceia do Senhor. Por isso que nós lemos essa parte, porque Paulo foi o primeiro a ser revelado. 30 anos depois que foi escrito os Evangelhos. Então foi ele que recebeu do Senhor, o mesmo que ele ensina à igreja, na noite em que ele foi traído. Eu não sei da maneira que você está nesta noite. Não sei se você veio triste, desanimado. Não sei qual é o problema que você tem na sua vida. Mas eu quero dizer nesta noite, que Jesus, na hora que ele estava sentado naquela mesa, ali, o coração dele estava angustiado. Ele já tinha passado pelo jardim de Getsêmani, já tinha saído sangue, o suor do seu rosto. Como não estava Jesus diante daquele discípulo, porque eles conhecem cada um de nós. Ali tinha pessoas que iam negar, que era Pedro, pessoa que ia trair, que era Judas Iscariote, pessoas incrédulas ali como Tomé, e o coração de Jesus se partindo, dolorido, angustiado, porque o que ele estava passando abrangeu todas as áreas dele. Mesmo assim, sentado, ele poderia dizer, bom, eu não tenho condições de fazer a ceia, não vai ter ceia, porque eu estou passando por isso, não vai ter ceia. Mas mesmo assim, diz, nunca vai deixar de ter ceia. Por quê? Porque tem muita gente que diz, eu não vou para a igreja hoje, porque estou com uma dor na unha, estou com uma dor na orelha, estou com uma dor no dedo, eu não vou ceiar, porque o fulano pode olhar para mim e dizer assim, olha só, o fulano está ceando, está vendo aí? Então a Bíblia diz, examinai-vos a si mesmo. Então nós não temos direito nenhum de examinar nenhum irmão, ninguém. Existe uma individualidade com Deus. Cada um examine a si mesmo e não os outros. Nós não estamos aqui para examinar ninguém, mas examinar a nós mesmos, se estamos prontos para ceiar com o Senhor. Glória a Deus. Agora, por que a ceia, irmão? Porque se existe as duas cerimônias, o batismo e a ceia, por que existe? Porque Jesus,
a ceia, ele deixou para que os seus discípulos se lembrassem da morte dele, que através dela, que os seus pecados eram perdoados e tirados. Eles não esquecerem do benefício da morte de Cristo, porque antigamente, quando se sacrificava um cordeiro, pastor, era para cobrir o pecado. Mas quando o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, veio, ele não cobriu o pecado, mas ele veio para tirar o pecado do mundo. João Batista, considerado como o maior profeta, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Esse é ele veio para tirar o pecado. Então ele arranca o pecado e não cobre. Os animais antigamente servia para apenas cobrir o pecado do ser humano, mas Jesus, ele arranca quando ele perdoa, que não tem mais pecado, não tem nada que o diabo te acuse mais, né? Porque eu purifico hoje. Ele só não quer que a gente esqueça, deu uma lembrança. Tem pessoa que comemora de semana em semana, outro de vários dias, 3, 4 meses, não sei, mas de mês em mês, para nunca esquecermos do sacrifício de Jesus, que foi muito importante para nós. Segundo, queridos, para que a ceia se tornasse o meio de graça, para que seu povo se alimentasse verdadeiramente dos benefícios da sua morte. Então é o pão alimentar de quê? Dos benefícios de Jesus sobre nossa vida, que nós temos que ser alimentados. Quantos benefícios tem nos alimentado através da palavra, que é o pão da vida, Jesus, né? Terceiro, para ser uma manifestação pública de um compromisso como cristão e seguir aquele que morreu na cruz e tivesse comunhão com ele. Glória a Deus, louvado seja Deus. E aqui nós vimos, queridos, a palavra sobre traição, né? Traição, porque eu recebi do Senhor também, vós entreguei ao Senhor Jesus na noite em que foi traído. Olha aí, foi tão profunda a revelação que Paulo disse que foi à noite, e que Jesus foi traído. E a palavra traído, queridos, a palavra traído no original, que é no grego, que foi escrito no Novo Testamento, porque todo o Novo Testamento foi escrito no grego. Somente o livro de Mateus foi escrito no aramaico, mas mais tarde foi escrito em grego. Então a palavra traído, no original, eu fui examinar, que é paradidome. A gente é traído por pessoas de perto da gente. Agora não tem glória a Deus, né? Você não vai ser traído ou invejado por pessoas que moram lá em Paris, em Rio de Janeiro, São Paulo. Não. Pessoas perto, irmãos. Pessoas perto. E tem mais uma coisa. Ainda que nós estejamos à mesa e Jesus esteja lá ao redor daquela mesa, não tem como fugir de traições, de inveja, de problema, de pessoas que não gostam da igreja, de pessoas que não acreditam em Jesus, de pessoas que trazem problemas, de pessoas que não gostam da gente. Não podemos fugir disso, mas nunca deixa de ter ceia, glória a Deus. Nunca deixa de ter alegria. Nunca, queridos. Ainda que você venha para a igreja angustiado, venha triste, mas não deixe de ceiar. Por que ceia? Para que Deus nos perdoe de todos os nossos pecados, o sangue de Jesus, diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que nos purifica de todo o pecado, glória a Deus. Então o que Deus traz para nós aqui? A entrega dada por nós. Eu entreguei, a palavra entregar, Jesus entregou tudo para nós. Isso aqui combina com Romanos capítulo 12,
que nós temos que entregar tudo para Ele hoje, aqui agora. Romanos capítulo 12 diz: trazei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Entregar tudo, porque Jesus, quando se entregou na cruz, Ele não entregou só uma parte do corpo. Jesus entregou as duas pernas, os dois braços, entregou a cabeça, entregou o fígado, entregou tudo que era dele. Ele entregou para ser sacrificado por cada um de nós. Então nós temos que entregar tudo para Ele também. E a ceia, irmão? A ceia nos leva até a cruz. Você tem que chegar até a cruz. Não é uma viagem boa. Ela é tão insignificante que leva você até ao pé do Monte Calvário. E se lembrar na memória de que ali morreu Jesus pelos nossos pecados, derramando até a última gota de sangue. Nos leva até lá. Não é chegar aqui, pegar a ceia, né? E chegar aqui. Não. Depois de orar, já era. Depois que o pastor orar aí, já era. Já está consagrado. É você pegar, tomar, né? E começar a refletir sobre a morte, chegar até ao Calvário, fazendo a sua entrega, o seu reconhecimento de que a ceia é importante da igreja, de que aquele sangue derramado até a última gota foi para nós purificar de todo o pecado e nós levar até o céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora, por que nós, pastores, né, temos primeiro o pão? Primeiro é o pão, não o vinho. Toda a igreja. Primeiro você vai comer o pão. Primeiro é o pão, depois que é o vinho. Por que não primeiro o vinho? Porque o pão, ele simboliza a comunhão. Comunhão com Ele. Comunhão com a igreja. E agora, depois da comunhão, vem o sangue de Jesus. Porque sem comunhão, não tem como vir o poder do sangue de Cristo, aleluia, sobre a nossa vida. É por isso que é preciso nós termos comunhão uns com os outros, como diz o apóstolo Paulo, ter comunhão, né? Comunhão. Então, primeiro o pão, representando, né, a unidade da igreja, no seu corpo, no seu espírito. Segundo lugar, comunhão, aliança com Jesus. Primeiro comunhão, diga comigo. Primeira comunhão. Segundo aliança. Primeira comunhão. Segundo aliança. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra nova aliança. Nova aliança. Eu fui pesquisar no original. A palavra nova aliança significa coisa inédita, coisa que você nunca viu, coisa que Deus pode te dar hoje que você nunca viu. Eu já vi coisa inédita aqui hoje. Então Jesus tem o poder de te dar, não só hoje, coisa inédita domingo, segunda, te dá coisa inédita, terça te dá coisa inédita, quarta, quinta, sexta, sábado. A cada dia que passa, querido, Ele tem o poder de criar coisas novas na tua vida. Coisa que você espera e não vem, coisa que você nem espera, aparece também. Coisas inéditas. A Bíblia Sagrada fala no livro de Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe, que não conhece. Então, esse Deus que nós servimos, nos dá coisa nova a cada dia. Aleluia! E eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo,
que Jesus pode fazer coisas novas esta noite na tua vida, na tua família, glória a Deus. Aquele problema lá de desemprego nesta noite pode ser resolvido. Deus pode abrir porta onde não tem. Ele é perto nisso. E quando ele não abre, ele quebra. Jesus quebra a porta, quebra. Isaías 45 diz: é meu servo Ciro. Ciro nunca tinha pisado em igreja, mas quando ele tem um propósito na vida, ele usa qualquer pessoa para abençoar a nossa vida. Se ele usou um ímpio adorador de demônio, Ciro, para libertar o povo de Israel, da Babilônia, 70 anos, chamando ele de meu ungido, que é a pessoa. Tudo que tem neste mundo aqui é propósito de Deus. Tudo é propósito dele. A Bíblia diz que ele vai, eu irei na tua frente, Ciro. Não te preocupa, eu irei na tua frente. Não vai na minha frente, não, eu irei. Na frente eu vou quebrar as portas de aço, quebrarei os ferrolhos de aço, quebrarei as portas de bronze, te darei os tesouros que estão escondidos sobre a terra. Então Deus tem o poder, aleluia, de quebrar a porta, aleluia, para você, quando Ele tem um propósito na tua vida. Não se preocupe, Ele é perto nisso. Senhor, Tu não me deu a chave, mas quebra essa porta para mim, porque Deus tem muitas coisas para a igreja que ainda estão escondidas ainda, que ainda falta ser revelado para nós, ainda coisas grandes que não conhecemos, aleluia. Hoje nós estamos aqui querendo ver coisa grande, porque não foi você que escolheu a Jesus, não. Foi Ele que escolheu cada um de nós. Paulo, aleluia, ele fala também sobre fazer isso em memória de mim. A palavra memória no grego é anamnesis. O que é memória? Fazer algo com frequência. Então, traga Jesus para a ceia. Faça com frequência, não só agora. É porque nós temos que trazer Jesus para a igreja. E não dizer assim, eu vou para a igreja para cultuar a Deus. Não, nós temos que trazer o culto que é de casa, meu irmão. Trazer o culto de casa. E se juntar aqui a lenha e o fogo pega. Então fazer com frequência. Todo dia, é Jesus no trabalho, é Jesus lá fazendo feijão, é Jesus lá lavando roupa, é Jesus na faculdade, é Jesus dirigindo, é Jesus dentro do avião, é levar Jesus para onde quer que você vá, você leve Ele com frequência, glória a Deus. Com frequência, queridos. Jesus em todo lugar, glorifica a Deus. Aleluia, exalte esse Deus poderoso e maravilhoso. Então fazer com frequência memorial. Fazer com frequência todo dia. Todo dia. Já estou quase caminhando aqui para o encerramento. A palavra fazer no grego, poiseu, é fazer criatividade. Ceiar com criatividade, não. Tem pessoas, que tem aquela criatividade, vamos supor, trocar um copo com outro, né? Vai tentar com o seu copinho aqui do vinho, troca com o seu irmão. Cria alguma coisa, faça uma criatividade, uma coisa nova para ele. Procure criar uma criatividade na hora da ceia. Tem pessoas que choram, né? É uma criatividade, ou se quebranta, se quebra. Tem pessoas, que seguram na mão do outro, tem pessoa que cria alguma coisa. Então Paulo diz para nós termos criatividade sobre a ceia do Senhor também. Procure criar alguma coisa nesta noite, e não sempre tem por ter medo do inferno, não. A pessoa já não vou ceiar, não.
porque eu vou ceiar porque eu tenho medo de ir para o inferno. A gente não ceia porque tem medo de ir para o inferno. A gente ceia porque a gente tem uma aliança com Ele. E tem comunhão com a igreja também. Glória a Deus. E a palavra anunciar, o apóstolo Paulo fala, é levar Jesus até o Calvário. O Paulo disse que ele mesmo nos comprou. E a palavra comprou, no original, é ir no mercado de escravo lá, onde ele foi buscar nós. Jesus foi lá no mercado de escravo. Você vai comprar? Vou comprar. Eu quero aquele ali, eu quero aquele. Ah, mas aquele ali não tem perna, mas eu quero ele, quero a família dele. Aquele ali não tem braço, não, eu quero assim mesmo, não tem problema não. Aquele ali, aquele lá tem isso, tem aquilo, aquele lá cheio de problema, não, mas é ele mesmo que eu quero. Então ele comprou nós da maneira que nós estava, né? Você pode prestar atenção em Jesus, que ele é o maior reciclador. Porque se nós formos cortar o nosso testemunho aqui, quem nós éramos, o que nós fizemos, e ele nos tirou da lata de lixo para colocar aqui, como príncipe, filho de Deus. Glória a Deus, é verdade. É maravilha, querido. É coisas grandes, glória a Deus. Quando ele quer, ele compra, não importa. Aleluia. Mas ele te escolheu, louvado seja Deus. Portanto, alegre-se na presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Paulo, em Efésios capítulo 13, também diz assim, Paulo diz, vocês foram selados com o Espírito Santo. O selo no original significa, vamos supor, vou mandar uma encomenda ali para o fulano de tal. Mas eu não posso mandar sem selar. Eu vou selar porque ela vai ter que chegar lá no destino. Aí você pega, significa também observar. Observar a caixa, observar o papel, olhar se tem alguma falha, se alguém pode abrir. Aí mete o selo. O selo é a segurança. Portanto, nós somos selados por Cristo. Nós somos selados. Aí muitas vezes estamos num caminho onde o diabo encontra e diz, eu vou pegar isso aqui. Mas quando ele pega, ele olha, diz, tem um selo. Não dá para pegar não, entendeu? Então fique ciente. Aleluia. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Mateus capítulo 16. Ele não vai te tocar mais. Ele pode querer fazer, mas não vai conseguir fazer. Porque você está selado com o Espírito Santo de Deus. Com o selo da promessa. Aleluia. Com o selo do sangue, com o selo do perdão, com o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele não vai te tocar, não tenha medo, querido, porque Jesus já venceu ele lá na cruz do Calvário, e o porvir desse sangue nos purifica de todo o pecado, glória a Deus. Louvado seja Deus. Existe alguma teoria aqui? O mundo lá fora, o mundo secular, eles querem tirar a igreja do foco. Tem a teoria humana aí que diz assim, Jesus, ele morreu e não morreu. O mundo diz que não morreu, desmaiou. Sexta-feira e domingo, ele levantou-se. Uma teoria para desfocalizar a igreja. Teoria que está se espalhando aí nos estudos seculares. Né? A outra teoria militar. Ele foi crucificado porque estava levantando um grande exército para lutar contra Roma, que era o Zelote. Né? Por isso que batalhou ele, porque ele queria se levantar contra Roma, para desfocalizar a igreja também. A terceira teoria, teoria do acidente. Jesus morreu, pegaram Jesus por engano. Agora, para que eles fazem isso? Só para diminuir o efeito da cruz.
Mas ele disse: para isso que eu vim, a ser crucificado. Portanto, você bem-aventurado que está aqui nesta noite, porque você crê, porque você vai até a cruz, porque você tem comunhão, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque você tem poder sobre Satanás, sobre o diabo, sobre demônios, sobre enfermidade, doença. Eis que vos dou poder dos céus para pisar em serpentes, escorpiões. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus. Então não tenha medo, querido, porque Jesus está nesta noite para nos purificar de todo o pecado. Jesus está nesta noite para renovar as alianças nesta noite, em nome do Senhor. Talvez você diga: a minha aliança quebrou, minha aliança, que eu quebrei uma aliança com Cristo, mas nesta noite Ele está aqui para renovar as alianças, te dar a aliança nova, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Examine-se a si mesmo. Aleluia. Deus nos abençoe nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe esta ceia nesta noite. Palavra de meditação para a igreja nesta noite. Vamos receber nosso pastor com as palmas bem alegre e forte para Jesus.